meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um texto que não de forma imediata, mas de uma forma profunda, nos fala da misericórdia de Deus. Trata-se de um texto da conclusão do capítulo 34 do livro do Êxodo. Uma cena conhecida e até um pouco estranha. Moisés desce da montanha, o seu rosto resplandece, ou seja, do seu rosto é emanada uma luz muito forte. Essa luz assusta Arão, assusta os anciãos, assusta o povo. Moisés então pede para que as pessoas se aproximem. Cada vez que ele entra na tenda, ele sai com essa luz que resplandece, que é emanada do seu rosto. A tenda é a tenda do encontro. É o lugar onde Moisés ouve Deus. E aquilo que ele ouve de Deus, depois, fora da tenda, ele transmite ao povo. Qual o sentido dessa cena? Para melhor entendermos essa cena, nós precisamos ter em mente o contexto. Você, certamente, em muitos encontros de pastoral, em homilias, em catequese, sobretudo em cursos de Bíblia, deve ter ouvido já falar da questão do contexto. Todo texto é melhor entendido no seu contexto. O contexto aqui, imediato, ou seja, aquele mais próximo, são os textos que estão ao redor desse trecho que a liturgia nos propõe. Trata-se dos capítulos 32, 33 e 34 do Êxodo. O trecho da liturgia, repito, é a conclusão do capítulo 34, a conclusão desses 3 capítulos. Mas qual o elemento particular? Primeiro, no capítulo 32, o povo com Arão formam um bezerro de ouro. Apesar de tudo que Deus fez diante dos olhos deles, libertando-os do Egito, atendendo às necessidades imediatas de sede e de fome no deserto, o povo vive uma impaciência. Não consegue esperar que Moisés, que subiu a montanha, desça para comunicar aquilo que Deus tem a ensinar a este mesmo povo. Impacientes, então, formam um bezerro de ouro, com o apoio de Arão, que representaria aqui as autoridades sacerdotais, religiosas, que acabam cedendo a uma certa pressão e que com isso desvirtuam o sentido próprio do culto, porque colocam no lugar do Deus libertador uma imagem, a imagem do bezerro de ouro. Quando Moisés finalmente desce, se depara com essa situação que Deus já havia visto. Uma situação, portanto, deplorável, que precisa ser reprovada. Uma situação que gera, inclusive, um perigo muito grande pelo contexto e na situação. Ora, o povo está aos pés do Monte Sinai, esse monte que caracteriza o estabelecimento da aliança, ou seja, Deus faz uma promessa de cuidar de Israel. E Israel responde à promessa de Deus, fazendo uma outra promessa de obedecer a Adonai. Cria-se, portanto, uma relação de proximidade, de intimidade. Mas, com o fazer do bezerro do ouro, a aliança é rompida. Diante desse rompimento da aliança, Deus inicialmente tem uma atitude irada. A ira na Bíblia não significa simplesmente que Deus está enraivecido. A ira tem a ver com a justiça. Diante do pecado, do crime cometido pelo povo, Deus não pode não se apresentar irado, porque isso significa que ele não está de acordo, ele não aceita ser cúmplice do crime do povo. Mas porque ele é o juiz por excelência, ele não se limita a identificar, a acusar e a punir o crime. Ele vai além daquilo que qualquer juiz faria diante de um crime comprovado. Ele age com misericórdia. A conclusão do capítulo 4, o trecho que a liturgia nos propõe hoje, fecha muito bem essa cena,
Porque quando de novo Moisés desce da montanha, ele entrega os mandamentos ao povo. Ou seja, ele transmite ao povo os ensinamentos que Deus quer transmitir a esse povo. Mas a transmissão desses mandamentos significa o quê? Significa que, apesar do pecado, Deus renova a aliança. Israel não foi capaz de se conservar fiel à aliança que há pouco antes tinham estabelecido com Deus. Mas Deus permanece fiel e renova a aliança. Ou seja, na sua misericórdia, Deus não volta atrás no compromisso para com o seu povo, mas dá a esse povo uma nova ocasião. Esses 3 capítulos nos mostram uma coisa muito importante. Nunca houve na história de Israel um período no qual Israel de fato foi plenamente fiel ao Senhor. O desejo, a vontade, o propósito, certamente Israel fez muitas vezes, mas na realidade nem sempre conseguiu viver coerentemente com o propósito feito. Mas, apesar disso, Deus renova a sua misericórdia. Ele não rompe a aliança, para dar a esse povo sempre uma nova ocasião. Mas não só ao povo do deserto lá do passado, a todo homem e mulher de fé que se identifica com essa história, entendendo-a como uma história de salvação. De um lado, nos convida a um compromisso com esse Senhor, mas um compromisso com o Senhor da misericórdia. O compromisso significa que, sabendo que Ele é misericordioso, nós não podemos abusar da misericórdia. Mas é na misericórdia dele que nós nos sustentamos, que encontramos a graça e a força necessária para nos levantarmos quando cairmos, para nos renovar quando cometemos alguma coisa incoerente com o projeto de Deus. Moisés, que entra na tenda e volta a comunicar com o povo, simboliza que Deus não quer deixar de viver a sua relação de cuidado para com o seu povo. De um modo especial, para nós cristãos, no lugar de Moisés, nós devemos identificar a pessoa de Jesus. É Ele que manifesta essa misericórdia contínua de Deus na nossa vida, que por nos amar profundamente nos dá os mandamentos, ou seja, nos ensina, nos orienta como viver de acordo com a sua vontade, que é uma vontade que quer nos levar a uma plenitude de vida. A vontade de Deus nunca é caprichosa, mas é sempre a nosso favor. Do outro lado, Jesus também nos mostra como é que Deus, apesar das nossas dificuldades, vai nos fortalecendo e nos renovando, se nos abrimos a Ele. Quando escapamos da aliança, Deus nos abraça com a sua misericórdia, fazendo-nos capazes de novo, tentar viver esta aliança, certos da sua misericórdia, certos do seu amor.